Senhores telespectadores, na vossa frente estão a ver uma colina toda semeada de casario e que tem no cimo o que resta de um castelo. O castelo não se vê bem porque ele é pardo, é da cor do xisto de que está construído. Bom, mas apesar disso, o nome é Castelo Branco. Viemos hoje a Castelo Branco e a primeira imagem que quis dar foi exatamente esta, que era o sítio onde os antigos pintores e ilustradores gostavam de fazer a cidade. Olhem, por exemplo, o Duarte das Armas, nesta gravura, veio exatamente aqui. Lá está Castelo Branco. É claro, como ela era no século XVI. Devo dizer que hoje o que estão a ver é uma pequeníssima parte da cidade, é o bairro antigo, é apenas uma parte do centro histórico. Apesar disso, tem muito que ver e muito que contar, e vamos lá para contar uma história. Mas antes de contar a história, eu gostava de colocar uma pergunta. Por que será que este castelo, como veem, chamaram Branco? Branco porquê? Isto atualmente é granito, mas é um granito já das reconstruções dos monumentos nacionais, porque o primeiro castelo que os templários fizeram aqui era certamente com a pedra local. Isto é xisto. Ainda hoje há vestígios que veem que isto era, enfim, uma muralha de xisto. Branco porquê? Isso tem preocupado muita gente. Há teorias muito interessantes. Dizem que aí longe ficava um castro romano a que chamavam Castra Leuca. Ora, Leuca é uma palavra que vem do grego. Olha, é daí que vem leucócitos, por exemplo, leucocitários. Leuca queria dizer branco. E havia uma Castra Leuca, os templários deviam saber imenso latim e puseram o nome de Castra Leuca para Castelo Branco. Eu acho que isto não tem pés nem cabeça. Ainda menos sentido tem uma coisa que li há pouco tempo, que foi, se calhar nevou, caiu um grande nevão, isto ficou muito branquinho, lá está, Castelo Branco. Também não. Olha, eu acho que quando a gente não sabe, o melhor é dizer que não sabe. Não sabemos porque é que este castelo chamaram Castelo Branco. É claro, com senso comum podemos pensar isso. É que se calhar, ele era branco. É que estas torres viam-se de um horizonte vastíssimo, viam-se ao longe, mas como eram da cor da própria serra, mal se divisavam. E não é nada impossível que os próprios templários que o construíram, para o tornar uma referência mais evidente na longura, o tenham branqueado. Com uma carrada de cal eles podiam fazer isso. E reparem, se lhe chamavam Castelo Branco, é possível que fosse por ele ser branco. Por ele ser preto, é que não lhe chamavam branco com certeza. Ou vermelho, ou azul, ou laranja, isso não. Há fortes razões para pensar que o castelo já foi branco. Claro, isto é uma pura hipótese. Mas vamos à tal história que eu lhes queria contar. A história é esta. Num dia certo, de fevereiro, do ano de 1230, portanto, era rei de Portugal o Dom Sancho II, deu-se uma reunião de juízes. Os senhores juízes eram o bispo de Viseu, Dom Gil, era o alcaide-mor de Santarém, era o chantre da Idanha e era o alcalde da Covilhã. E esses quatro
deram uma sentença. A sentença condenou os cavaleiros templários de Castelo Branco e condenou juntamente com eles o Conselho de Castelo Branco. Condenou-os a quê? Primeiro, a pagar por todo sempre à Vila da Covilhã 33 morabitinos e meio, todos os anos. Segundo, condenou-os a construírem uma igreja à sua custa no sítio onde tinha sido o morticínio e a irem lá os cavaleiros do templo e ainda apanharem por ali os ossos que pudessem dos homens da Covilhã que tinham sido mortos e dar-lhes sepultura cristã na igreja feita à custa dos templários de Castelo Branco. E condenou-os mais. Condenou que num dia logo a seguir viessem os homens da Covilhã com o seu estandarte tendido ao vento e o arvorassem na torre mais alta do castelo de Castelo Branco, com todo o Conselho de Castelo Branco a assistir em homenagem àquela homenagem que se prestava ao Conselho da Covilhã. Isto é o que se sabe ao certo. Este documento tem sido muito discutido. Autores locais dizem, bom, isto foi qualquer coisa, rixa que tiveram, são terras vizinhas, Covilhã, Castelo Branco, até dizem que foi ali para Val de Prazeres, ao fundo da Gardunha, qualquer coisa que se desaguisaram. Bom, eu ainda não disse em que é que Castelo Branco também foi condenado. Foi condenado a ter de deixar passar na praia, no Porto do Tejo, os homens da Covilhã, exatamente com os mesmos direitos e liberdades que os homens de Castelo Branco. Portanto, quer dizer, todo este conflito era sobre a passagem do Rio Tejo. E o que é que a gente da Covilhã, nesta altura, queria fazer a passar ali o Porto do Tejo? Bom, é simples. É que a gente da Covilhã vivia sobretudo da pastorícia. E quando o inverno apertava, eles vinham todos, vinham centenas de pastores com os seus rebanhos, atravessavam o rio ali exatamente no Porto do Tejo, iam para as Campinas do Sul, onde o tempo era mais agradável e onde não faltavam as pastagens. Está-se a ver, aqui os templários de Castelo Branco diziam, não, aqui é nosso, aqui só passa quem a gente quer. E, portanto, caem sobre os pastores da Covilhã e mataram-nos. Mataram-nos, deve ter sido uma chacina tão grande que, como veem, a sentença manda construir uma igreja para recolher os cadáveres. Hoje, esta história está completamente esquecida. Estará assim tão completamente esquecida? Eu acho que quando uma pancada é muito grande, deixa no corpo uma nódoa negra, e a nódoa negra ainda existe. É fortemente provável que essa tragédia de há 800 anos tenha deixado uma sombra nas relações entre a Covilhã e Castelo Branco. Toda a gente sabe que o tempo passou, mas continuam a ser cidades rivais. Havia agora uma boa maneira, uma boa oportunidade de acabar essa história. Isto agora já é só história lá dos fins da Idade Média. Vocês sabem que ninguém sabe onde foi a chacina, ninguém sabe onde está a igreja, ninguém sabe onde enterraram os mortos. Isso nunca ninguém foi estudado. Aí está um bonito desafio. Os investigadores da Covilhã que os têm e bons. Os investigadores de Castelo Branco que os têm e competentes. Todos à compita para descobrirem onde se deu
esse sangrento drama entre os cavaleiros do Templo de Castelo Branco e os pacíficos pastores da Serra da Estrela da Covilhã, porque a Igreja, ela pode estar muito transformada, mas pelo menos os alicerces são de lá estar. Se procurarem bem, ainda são de encontrar os ossos, os despojos tristes dessa batalha. Aí sim, nesse sítio, podia-se estabelecer, recordar esse. Até é possível que haja vestígios, porque além, vem ao longe ali, naquela linha do horizonte, aquilo fica no sentido do Tejo. Ora bem, fica ali uma terra chamada Bem-Crenças. Bem-Crenças. Por sinal, fica na estrada da praia do Tejo. Fica na estrada exatamente onde se passa o Tejo. Há aí uma outra terra que se chama Fratel. Fratel é muito possível que venha do italiano Fratellos, que é o frade da Ordem de São Francisco. Mas isto são puras hipóteses. O que eu estou convencido é que, em história, quem procura encontra sempre. E valia a pena procurar os vestígios desse drama que ensanguentou a memória da Beira Baixa há já tantos anos. Mas eu devo uma explicação especialmente aos meus telespectadores de Castelo Branco. A explicação é esta: como sabem, este programa já foi a todas as capitais de distrito, já foi a inúmeras vilas, cabeças de concelho, até já fomos a algumas simples freguesias. Como é que se explica que ainda não tínhamos vindo a Castelo Branco, que é uma importante cidade, capital de uma província, é a capital da Beira Baixa? Bom, a explicação é simples. A coisa mais importante que há para ver em Castelo Branco é este museu que está na nossa frente. Este museu, que é o antigo Paço Episcopal, reunia os documentos desde a pré-história, as gravuras rupestres encontradas ali no Tejo, as velhas pedras romanas, o artesanato, era toda a história de Castelo Branco que aqui se podia ver. Bom, eu, quando viesse cá, era principalmente para ver o museu. Só que o museu fechou em abril de 1993. Bom, já vai avançar 98 e o museu continua fechado. E eu à espera que o museu abra. Eu acho que eu ainda acabo antes do museu abrir. Eu digo isto com um vivo sentimento de protesto. Os museus pertencem ao país. Quem manda nessas coisas não tem o direito de fechar um museu durante anos e anos. Pegar nas coisas que lá estão, aqui em Castelo Branco, ninguém sabe onde param, ninguém sabe. Olhem, por exemplo, há bocadinho estive no castelo, eu sabia que há vestígios da antiga povoação romana que tinham estado aqui no museu. Sabe-se lá agora onde estão? Por acaso já sei, estão ali naquele montão, vão lá vê-los, estão naquele montão. Bom, fica aqui o meu protesto e espero que desta vez o museu acabe por abrir. Este Palácio dos Bispos de Castelo Branco tem uma história curiosa. É que foi feito muito antes de haver bispo em Castelo Branco. O bispo era da Guarda. Bem, mas todos sabem que a Guarda tem neve, tem vento, é fria, e os bispos, quando iam a caminho da Guarda, chegavam aqui, encantavam-se com esta região, que realmente tem muita atração. É preciso vir cá para perceber isto. Até que ponto isto agarra as pessoas. E olhem, resolveram fazer aqui um palácio de férias. Isto era o palácio para quem vai de caminho. O palácio foi crescendo, ao palácio juntou-se um belíssimo jardim.
É um jardim cheio de estátuas. Que estátuas são estas? Vocês estão a vê-las? Bom, tem todos os reis de Portugal, tem os apóstolos, tem os doutores da Igreja, tem os signos do zodíaco, tem as 4 partes do mundo. Olhem, tem os anjos que nos guardam, tem até o nosso destino, a morte e o juízo. E depois de julgados, o inferno, o paraíso. E tudo isto é um conjunto de quase uma centena de estátuas de granito. Tudo isto chegou até hoje. Pode-se dizer que está em mau estado. O musgo e os líquenes estão a dar cabo delas, precisam de uma reparação cuidadosa, especializada e urgente. Mas, por enquanto, estão completas. É dos poucos casos em que ninguém roubou nada. E é curioso, cá fora do museu, ninguém roubou coisa nenhuma. Quem nos dera poder dizer que lá dentro aconteceu a mesma coisa. Estes jardins do Paço Episcopal são, e acho que vão continuar a ser, um dos emblemas mais expressivos de Castelo Branco. Bom, mas há outros emblemas, e eu não queria deixar de lhes falar das chamadas colchas de Castelo Branco. As mais antigas são do século XVI, são do tempo dos descobrimentos, e as mais modernas são estas que se estão agora a fazer. Precisamente na nossa frente está uma colcha que me parece lindíssima, lindíssima. Isto é, a própria força da vida a subir, como a seiva, a rebentarem. É maravilhosa esta peça. E está a ser feita agora na oficina Escola de Bordados Regionais que se integra do Museu de Castelo Branco. Porque, ao contrário do museu, a oficina nunca fechou. A oficina trabalha e gente nova aprende aqui a arte deste bordado desde há mais de 50 anos. Vim-lhes falar das colchas, primeiro, porque realmente elas são muito bonitas. Acho que no artesanato português são uma das poucas coisas irrepetíveis. Em mais parte nenhuma do mundo se fazem colchas como estas. A segunda razão por isto é a minha opinião, é mais ou menos uma opinião geral, que estas colchas, a inspiração delas veio da Índia. Os portugueses andaram lá pelo Oriente, viram, gostaram e repetiram. Realmente eu tenho aqui este livro de Goa a Lisboa, tem aqui uma colcha feita na Índia, no século XVIII. É o mesmo ponto, o mesmo bordado, sobre o mesmo linho. Fica sem dúvidas. Os portugueses aprenderam a fazer isto nas suas andanças por este mundo. Mas reparem, hoje as colchas só se fazem em Castelo Branco. Portugueses de toda a parte, do Minho e da Beira, do Algarve, de Trás-os-Montes, do Alentejo e dos Açores, andaram pelo Oriente. Mas todos viram, certamente, colchas que inspiravam estas. Mas aprender a lição e repeti-la até hoje, só os desta região, não digo só de Castelo Branco, mas aqui da Beira Baixa desta região, em torno de Castelo Branco. Eu digo-lhes isto porque me parece que este dado é essencial para compreender bem a Beira Baixa, o valor da massa humana. Mas queria-lhes falar nisso numa outra perspectiva. E para isso vim à Praça Velha. Eu estou agora a falar-lhes no balcão da antiga Câmara Municipal. Isto é do século XVI. E hoje está cá a biblioteca, o que me permite mostrar-lhes algumas obras de gente de Castelo Branco. Vou começar por estas. São livros, imaginem, são livros do século XVI. Este é impresso em Itália, é no tempo de Camões, 1568. São as famosas
Dioscúrides do Amato Lusitano. O Amato Lusitano era um grande médico daqui, como era judeu, foi obrigado a sair de Portugal, foi famoso no estrangeiro, por lá publicou os seus livros e é um dos muitos judeus obrigados a sair do seu país. A colónia judaica é muito importante em Castelo Branco e penso que a atividade dela se deve todo o progresso da cidade. Há um outro vulto, esse não é judeu, mas que tem um nome igual, é também o Amato Lusitano, chamava-se João Rodrigues de Castelo Branco. Há um outro João Rodrigues de Castelo Branco, era poeta, esse era fidalgo e é um dos autores do Cancioneiro Geral. Tenho aqui o Cancioneiro Geral do Garcia de Rezende, que reúne centenas e centenas de peças de homens em moda naquele tempo. Bom, além destes antigos, há muita gente nova, eu queria, não posso deixar de vos falar do Dr. Jaime Lopes Dias, o autor da Etnografia da Beira. São 11 volumes em que ele registra a etnografia da Beira. Queria-lhes falar, olhem, de dois professores meus, que eram daqui. Este livro, eu tive que estudar este livro quando era estudante, A Inteligência, Sua Natureza e Medição, era o Dr. Faria Vasconcelos, foi meu professor, enfim, admiro muito a memória dele. Era aqui de Castelo Branco, Faria Vasconcelos, o homem que tentou introduzir a orientação profissional no nosso país. Outro grande professor que eu tive daqui, aqui da cidade de Castelo Branco, era o Dr. Vieira de Almeida. Isto é um livro dele. O Dr. Vieira de Almeida foi o professor mais inteligente que eu conheci. E todos os meus colegas estão de acordo comigo, aliás, já não somos muitos, mas todos lhe ficamos profundamente gratos por aquele exemplo de inteligência ágil, aguda, penetrante e desmistificadora. Eu nunca vi ir tão longe no exame das coisas. Devo dizer que o Dr. Vieira de Almeida nem sequer se pode dizer que fosse um professor com muito método. Ele era professor de filosofia, mas não tinha matéria. Era só a exibição da sua prodigiosa agilidade mental. Mas dar o exemplo da inteligência é uma lição que excede qualquer outra. Nós todos devemos ao Dr. Vieira de Almeida isso. Ele mostrou-nos o que era ser muito inteligente. E acho que até mostrou neste país quanto vale um bom professor. Mas essa lição não foi seguida. Acho que os nossos governantes continuam a não saber quanto vale um professor. Há outros nomes de que eu queria falar. Olhem, tenho na frente, é um homem vivo, exatamente um professor. Está aqui a dar aulas, é pouco conhecido em Portugal, o professor Vicente Sanches, e que é um dos maiores dramaturgos portugueses de todos os tempos. Se os nossos teatros, as nossas companhias, em vez dessas peças ecas pretenciosas de um intelectualismo cafona e piroso, dessem este belo teatro que se está a publicar entre nós e que acaba por ficar sem ninguém o conhecer. Uma outra obra que lhes queria mostrar, saíram agora estes dois volumes, também de uma pessoa que está viva em Castelo Branco a publicar, que é o Dr. António Salvado. É exatamente com o Dr. António Salvado que eu queria acabar este programa. Queria-lhes ler um poema dele em que descreve admiravelmente a paisagem da Beira Baixa. O poema diz assim: Beira Baixa, onde as searas cruzam o granito
e a voz do longe é feita de suor. A suave beleza solitária das oliveiras raras numa encosta, a estranha consolação das giestas tão floridas em campos desolados, e o verde esperança, filho da sem esperança. Bem, eu acho que com gente assim, não duvido que esta cidade é uma das cidades que têm futuro. Eu acho que Castelo Branco nasceu já do comércio. Há aqui uma lenda antiga de a Senhora de Mércoles. Mércoles é uma palavra que vem de Mercúrio. Mercúrio era aquela divindade que tinha asas nos pés, era o deus do comércio. E uma terra que faz um templo ao deus do comércio era uma terra de comerciantes. Isso é continuado na Idade Média pelos judeus. Bom, e é com verdadeiro prazer que ela ainda hoje se visita. Eu qualquer dia volto cá. Vamos fazer um fim de semana na neve e vamos ver como para ir à neve o melhor é passar por Castelo Branco.